repercutiu muito. E é muito interessante quando a gente relembra dessa reunião, né, Otales, e junta isso com o que Bolsonaro falou ontem, no qual ele diz que não existiu e nunca existiu uma BIM paralela. E nessa reunião ele reclamava sobre a falta de coisa que ele ia trocar quem precisasse trocar para ele ter a informação que ele precisava ter. Né? Ou seja, isso se junta também à fala de Bebiano, lá em 2020, quando fala do desejo de Carlos Bolsonaro, né, em montar uma BIM paralela. E ele usa o termo mesmo da BIM paralela, né? Então, eu acho que a construção desse quebra-cabeça, que até para nossa audiência é muito importante, né, Thales? De ver o discurso de Bolsonaro e a prática. E nessa reunião, o discurso não foi esse que agora ele está dando, de que eu ligo para as pessoas e aí eu fico para o cabo, para o soldado lá no quartel e fico sabendo como é que está a cidade. Não é isso que ele deu a entender na reunião. Na reunião, ele deu a entender que tinha pessoas que informavam a ele. A minha rede de informação. A minha rede é que me traz informações. Não são o que eu queria. Por quê? Porque eu queria que a BIM tivesse mais aparelhada e pudesse me dar mais informações, e queria que a Polícia Federal do senhor Sérgio Moro me desse informações, e o senhor Sérgio Moro não está dando, e se for preciso, eu troco o ministro. Fica curioso o papel do Sérgio Moro, que ele foi humilhado nessa reunião, foi humilhado. Ela parecia uma reunião programada para cercar o Moro, que não estava cedendo nessa época ao interesse do Bolsonaro de pegar informações especialmente sobre o Rio de Janeiro. Aquilo que ele ligou para o Moro e disse: olha, você tem a superintendência do país inteiro, eu só quero a do Rio de Janeiro, porque ele queria o cara dele lá, ramagem dele lá no Rio, para poder saber tudo que está ocorrendo com relação ao filho dele, especialmente o filho dele, Flávio Bolsonaro, que estava em inquérito de rachadinha, etc. e tal, e também tinha lá o Carlos com suas confusões. Então, ele queria só saber ali do Rio de Janeiro, me dá um cara ali que eu possa ligar para ele diretamente. E isso ficou claro nessa reunião. Essa reunião foi uma sorte para o Brasil ela poder ser aberta. Porque, ao ser aberta, se desvendou como era que o Bolsonaro se reunia com as pessoas, como ele falava, como era ele com os auxiliares dele. Né? Aquela coisa do ministro da Fazenda falar: a gente dá aqui, pega aqui por baixo. Quer dizer, é um baixíssimo nível e sempre um interesse pessoal. Estranho foi o Sérgio Moro, tendo sido humilhado como foi ali, saiu do governo, entregou o que o Bolsonaro queria, que era a Polícia Federal. Bolsonaro montou a Polícia Federal que ele queria, montou a ABIN do jeito que ele queria, e aí teve mais e mais informações, e o Moro depois fez as pazes com o Bolsonaro e passou a fazer campanha com o Bolsonaro, votou no Bolsonaro pela reeleição e está lá se protegendo junto com os bolsonaristas no Paraná. Essa história do Sérgio Moro também, eu até estava vendo aqui qual foi a frase exata de Sérgio Moro quando ele deixa o governo, né? Isso foi em março não, abril de 2020, foi quando o Sérgio Moro convoca uma entrevista coletiva. Nessa entrevista coletiva ficou muito marcada a fisionomia dele, né? A forma como ele entra ali na entrevista e tudo mais. E nessa entrevista ele declara que deixa o cargo no governo Bolsonaro. E ele falou, justamente depois de Bolsonaro ter exonerado o diretor-geral da Polícia Federal, o Maurício Leite Valeixo. Né? E Moro não poupou Bolsonaro não nessa entrevista coletiva. Sérgio Moro declarou que Bolsonaro trocou o comando da PF para ter acesso a informações e investigações e relatórios da entidade, o que é proibido pela legislação. Não sei se a gente consegue recuperar aí, essa é uma reportagem antiga do UOL aqui, e que traz um pouco da fala de Sérgio Moro nesse dia. Vamos tentar colocar um trechinho? Presente. Muitos também gostariam de estar aqui presentes, mas nós buscamos ao máximo evitar aí
aglomerações, né? Nem conseguimos totalmente, mas enfim. Primeiro eu queria lamentar a realização dessa... Eu pedi... A gente está aí, é a fala completa dele, né? Foi uma entrevista de um pouco mais de meia hora. E num dos trechos importantes, ele dizia que conversou com o presidente, houve a insistência da troca da Polícia Federal e ele disse que essa interferência política ele não aceitaria. E por isso ele estaria deixando o Ministério da Justiça na época. Ele disse, eu não tenho nenhum problema com troca de diretor, mas eu preciso de uma causa, de um erro grave. E não era isso. Né? E aí ele disse, o presidente me disse mais de uma vez, expressamente, que ele queria ter uma pessoa de contato pessoal dele, que pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, que ele pudesse colher relatórios de inteligência, ele citou isso, relatórios de inteligência, seja diretor, seja superintendente, e realmente não é o papel da Polícia Federal prestar esse tipo de informação. A gente está falando aqui da Polícia Federal, mas é preciso ligar também ao caso ABIN, né, ô Josias, que isso é citado pelo próprio Bolsonaro nessa reunião ministerial. Esse desejo de Bolsonaro por informações privilegiadas, por informações que ele não poderia ter acesso, e mais do que isso, informações relacionadas aos filhos dele. Né? A Polícia Federal, no relatório que divulgou em relação à operação de ramagem, dizia que um dos objetivos era justamente produzir relatórios para 2 dos seus filhos, Flávio Bolsonaro, investigado no caso das rachadinhas, e Jair Renan também, que já foi alvo de outra operação da Polícia Civil no caso, né? O desejo de Bolsonaro em obter essas informações. Inclusive, na reunião, ele fala aquele palavrão que ele não vai deixar ninguém, né? Eu não vou falar aqui, mas ferrar, ele não falou essa palavra, falou outra, ferrar os filhos dele. Foi o que ele disse. Eu acho que a gente até esse trecho dessa fala da reunião ministerial. Vamos soltar, Natália, esse trecho que ele fala de ferrar os filhos dele? A gente tem aí disponível? Porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence. O serviço de informações nosso, todos, são uma vergonha, que eu não sou informado. E não dá para trabalhar assim, fica difícil. Por isso, vou interferir. E ponto final, pô. Não é ameaça, não é extrapolação da minha parte, é uma verdade. Mas é o tempo todo para me atingir mexendo com a minha família. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira.